Está no ar mais uma edição do programa Destaque, o espaço de entrevistas da TV Unigrande, uma emissora do Centro Universitário Unigrande que destaca grandes nomes que trabalham para fazer do nosso Brasil um país cada vez melhor. No programa Destaque, estamos promovendo uma série de entrevistas com personalidades da sociedade, enfatizando sempre a trajetória pessoal e profissional. Estaremos também discutindo importantes temas relacionados aos grandes problemas sociais do país, assuntos sempre frequentes aqui na nossa programação. No programa de hoje, conversaremos sobre humanização nos cuidados da saúde. Um dos desafios mais evidentes da gestão da saúde pública no Brasil é a melhoria da qualidade de serviços. A tecnologia trouxe a evolução de técnicas importantes e ganhos na gestão, mas, por outro lado, não é suficiente para promover a humanização na saúde, que está diretamente ligada à satisfação dos cidadãos. Prova disso é que mais da metade dos brasileiros, 54%, avalia o atendimento do Sistema Único de Saúde como ruim ou péssimo, segundo pesquisa do Datafolha, encomendada pelo Conselho Federal de Medicina em 2017. Outros 28 avaliam como regular e 17 como bom ou ótimo. O principal problema citado é a demora para marcar consultas, exames, seguindo da falta de recursos e má gestão. Esse levantamento é um retrato de que as reivindicações mais básicas são também as mais evidentes, e o maior prejuízo é que o enfoque essencialmente técnico se limita à cura e à manutenção da vida, desconsiderando aspectos relativos às necessidades psíquicas dos cidadãos. Para discutir sobre esse assunto, convidamos a enfermeira Andréa Marques, que também é professora do Centro Universitário Unigrande. A professora Andréa é graduada em enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em enfermagem do trabalho pela Universidade, pelo UES também, especialista em saúde da família pelo UFC, mestre em ensino de saúde pela Universidade Estadual do Ceará e tem experiência na área de gestão em serviço de saúde, ensino superior e técnico, educação continuada, saúde pública, enfermagem, médico cirúrgica e emergência e adulto e pediátrica. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. A gente quer agradecer pelo convite, para aceitar o convite. Tá? E eu queria começar fazendo uma pergunta à senhora. Posso chamar de você, né? Pode, fique à vontade. Levar em consideração as necessidades do paciente e trabalhar com dados são passos importantes para tornar a assistência mais humana? Com certeza. A gente trabalhar com os dados do paciente são passos importantes, mas não são os únicos passos. Atualmente, a gente trabalha com o sistema de prontuário eletrônico, que é uma tecnologia que foi colocada à nossa disposição a partir de 2017. Aqui em Fortaleza, praticamente todas as unidades de saúde da atenção primária, que são os postos de saúde, já utiliza, né, o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico ele nos dá a oportunidade de conhecer melhor aquele paciente, onde é possível fazer uma anamnese e um exame físico e registrar tudo no prontuário eletrônico. Toda vida que esse paciente vai para um serviço de saúde, um posto de saúde, os registros deles vão estar lá. No entanto, isso não é só isso, não é possível dizer que está promovendo a humanização na assistência. Por quê? Porque o diálogo entre o profissional e o paciente, ele é muito mais importante. Muitas vezes o paciente ele consegue o acesso ao serviço de saúde, mas a consulta dele que ele esperou tanto é uma consulta rápida, o profissional deixa de lado os aspectos psíquicos, sociais, ele não conversa, ele não promove uma escuta ativa com o paciente, né? Porque o paciente é que, através da escuta ativa, é que a gente pode realmente saber o que é que o paciente tem ou não. Então, muitas vezes, essa consulta é uma consulta muito rápida, muito breve e que deixa a desejar. Então, muito mais importante do que as tecnologias, como o prontuário eletrônico, é essa relação que o profissional de saúde pode ter com o paciente. Mas existe também, a gente fala em humanizar o ambiente. Como seria esse humanizar o ambiente? Pronto. Nós temos uma política nacional na saúde pública. A gente segue os princípios dessa política, que é a Política Nacional de Humanização. Nessa política, ela coloca alguns pontos-chaves. Um desses pontos-chaves é a ambiência. O que é a ambiência? A ambiência é transformar aquele ambiente onde o paciente é acolhido na unidade básica de saúde ou no hospital em um ambiente que seja acolhedor, um ambiente que possa promover todos os recursos necessários para promover um atendimento de qualidade para esse paciente. Então, essa questão do ambiente, ele também está dentro da política de humanização.
Porque não adianta eu atender o paciente bem e ele não ter acesso, eu ter que solicitar algum exame para o paciente e o paciente ir atrás de marcar esse exame e não conseguir marcar o exame porque falta recurso. Então, a ambiência, dentro da política de imunização, ela se coloca nesse aspecto, que tem que ser um ambiente acolhedor, tem que ser um ambiente que proporcione para esse paciente os recursos necessários para que ele mantenha a saúde dele, certo? E tem que ser um ambiente que promova para os profissionais que estão ali dentro um recurso para que ele possa atender da melhor forma esse paciente. Então, dentro da política de humanização, a ambiência não é apenas promover um ambiente acolhedor, mas é um ambiente acolhedor e que dispõe de todos os recursos necessários para que aquele paciente possa ter garantido a sua universalidade e a sua integridade no cuidado. Integralidade no cuidado, né? Desde a atenção primária, da atenção básica, até o nível hospitalar. Na questão ambiental, do ambiente que a senhora acabou de falar, como fica o profissional, né? Como o profissional entra nessa história? Por exemplo, fala em na humanização e atendimento ao usuário. Mas como o profissional, que muitas vezes tem seus problemas pessoais, consegue diferenciar as questões e não trazer para o ambiente de trabalho e fazer um bom atendimento, prestar um bom serviço? Dentro da política de humanização também tem outro ponto que é um ponto-chave, que é o treinamento e a capacitação dos profissionais de saúde. Não só o ambiente, mas os recursos humanos que estão dentro daquele ambiente também fazem parte dessa política. Como a gente não deixar interferir nos nossos problemas pessoais com relação ao cliente, ao nosso paciente que está ali. Nós passamos por vários treinamentos para estabelecer uma coisa que a gente chama de escuta ativa. O profissional, ele deixa mais o paciente se colocar, e em cima das colocações do paciente, nós vamos fazendo algumas intervenções para colher todos os dados necessários, registrar no prontuário eletrônico e promover uma qualidade na assistência à saúde. Então, existe dentro dessa política um recurso que é a capacitação dos profissionais, para que eles possam atender de maneira mais adequada esses clientes. Porque muitas vezes eles, como você mesmo falou, eles demoram tanto tempo para marcar uma consulta, para marcar um exame, aí quando chega ali o profissional se coloca numa postura que reprime o paciente. Então, nesses treinamentos que nós vivenciamos, né, que faz parte da Política Nacional de Humanização, ele praticamente ensina como conduzir uma consulta de maneira que deixe o paciente se colocar mais. Porque é o paciente que sabe da sua queixa, da sua doença, da sua história pregressa, que todos esses pontos são importantes. Então, um profissional, ele deve deixar o ambiente acolhedor e ele deve se colocar numa postura de acolhimento, que é aquela postura que você deixa o profissional, o paciente falar, né? Você se coloca, você recebe o paciente com satisfação. Quando o paciente entra no seu consultório, você dá um bom dia. E aí, como é que tá? Chama o paciente pelo nome, porque como você tem um prontuário eletrônico, na hora que o paciente entra no seu consultório, você já sabe o nome do paciente, né? Você já tem lido um pouquinho do histórico daquele paciente. Você chama o paciente pelo nome. Você se coloca numa postura de receber que quem está ali para prestar um serviço de qualidade para o paciente. Então, dentro da política de humanização, também tem essa capacitação de promover a escuta ativa. A escuta ativa é exatamente isso, você se colocar numa postura de receptor daquela informação que o paciente tem para você. E dessa forma, você pode promover, sim, um melhor diagnóstico, uma melhor assistência nas reais necessidades humanas, psicológicas, sociais que aquele paciente tem. Nós estamos falando, nesse primeiro momento, imagina assim, que esse atendimento, o primeiro atendimento, seria mais ligado aos postos de saúde. Né? Mas tem um profissional que lida com a realidade diferente do posto de saúde, que é aquele profissional que trabalham nos hospitais, né? Que lidam diretamente com problemas seríssimos quando o indivíduo já está com um problema de saúde bem avançado. Né? E alguns deles, inclusive, desses pacientes vão à falência. Né? O que imagina que seja um problema muito sério para os profissionais de saúde que trabalham com esse paciente, né? Que são os técnicos, que
que trabalham diretamente, e os enfermeiros. Como é essa realidade do dia a dia de enfermeira, já que você é enfermeira, já trabalhou nessa área, como é esse dia a dia, né, lidar, conviver com essa situação e poder e não se deixar envolver, né, no mesmo tempo que você sai de um atendimento, de uma pessoa que faleceu, acabou de falecer, você tem que dar atendimento, atravessa o corredor e vai para outro local e prestar um excelente atendimento sem se deixar influenciar por aquele caso anterior. Como é que é essa vivência? Bem, eu já tive a oportunidade de trabalhar em emergência tanto adulto quanto pediátrica. E essa é uma realidade, não é fácil, o profissional que está se colocando ali na linha de frente. Eu digo que o enfermeiro ele se coloca muito na linha de frente, né? Principalmente quando eu estava trabalhando num hospital pediátrico aqui no município de Fortaleza, nós nos colocávamos na linha de frente para fazer o processo de triagem. Inclusive, nesse processo de triagem, existe um treinamento para que a gente possa fazer esse processo de triagem da maneira mais adequada, mais acolhedora possível, para não deixar o paciente que está precisando mais morrer esperando o atendimento, né? Então, existe um fluxograma do Ministério da Saúde, uma classificação de risco, que é a classificação de Manchester, né? No caso, para a pediatria, essa classificação ela é adaptada para a pediatria, para que no momento que a gente vê o paciente, a gente consegue identificar alguns aspectos que são pertinentes a uma gravidade maior ou não do caso. E nesse momento, aquele paciente ele vai ter prioridade sobre os outros, para evitar exatamente essas mortes que aconteciam muito, né? O paciente aguardando na emergência para ter um atendimento e acabava muitas vezes morrendo. Então, nós somos preparados para fazer esse aspecto dessa triagem para colocar como prioridade quem precisa realmente mais. Outro aspecto que você colocou aí, que é muito importante, quem trabalha em emergência, né, principalmente emergência pediátrica, e ainda mais na condição de ser profissional de saúde, mãe, né, mulher, e quando se coloca numa emergência pediátrica que a gente consegue perder um paciente, e isso acontece, nós estamos preparados para lidar com isso. Por quê? A morte nunca é uma coisa que é desejável, nem agradável para o profissional, nem para o paciente. Mas a gente sabe que é uma coisa que pode acontecer. Então, naquele momento que aquela criança ou o adulto que estava na emergência veio a falecer, eu tenho que colocar na minha cabeça que tem outros pacientes lá fora que também estão precisando do meu atendimento. Então, eu tenho que prestar os cuidados necessários para aquele paciente que veio falecer, mas eu não posso esquecer dos pacientes que estão lá fora. Porque um daqueles pacientes pode ser um parente meu, pode ser um filho meu. Então, gosto muito de me colocar no lugar do paciente, sem deixar claro que meus problemas, minhas características pessoais interfiram nisso. Para isso, a gente também passa por um treinamento, para poder aguentar essa barra, né? Não é fácil, né? Principalmente para o enfermeiro, que atualmente, na política de humanização, nos protocolos, o enfermeiro é quem faz o primeiro atendimento, né? Ele que faz a triagem, ele que classifica o risco, existe uma classificação de risco, de gravidade, e é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente tem que entender que nós estamos com a vida daquelas pessoas nas mãos, né? A nossa vida é assim. Hoje eu estou aqui conversando com você, não sei o que será de mim amanhã. Então, se um dia eu precisar de uma emergência, eu vou querer que tenha um profissional lá que me atenda com qualidade do jeito que eu ofereço esse atendimento para os outros, para os pacientes que estão ali aguardando o meu atendimento. Então, nesse sentido, eu não deixo esse aspecto da morte, do adoecimento interferir, porque eu sei que ali fora tem pacientes que ainda estão precisando de mim. E quando eu estou no plantão, realmente eu estou no plantão. Eu quero fazer sempre o melhor para o meu paciente. E em relação à questão, porque tem o paciente que se foi, que chegou a falecer, mas a família também ela tem uma pressão muito grande, né? Porque por mais que você queira controlar, a família também ela está naquele momento de angústia, de necessidade, até desespero. Né? Como que o profissional trabalha essa questão? Porque, de uma certa forma, você também não pode esquecer a família. Né? Porque também faz parte dessa questão da humanização, você discutir, conversar, né? Não só do assistente social, porque também, que eu já fui usuário do sistema já, então assim, eu vi em certos momentos que as enfermeiras tinham assistente social, mas a enfermeira tinha que dar uma também de assistente social, tinha que conversar, dialogar, procurar saber alguns problemas,
E como que essa vida, como é que é esse momento, como que o enfermeiro ele trabalha essa realidade? A família, Porque ela faz assim, parte... porque tem um treinamento. Tem um Mas, treinamento. mas de qualquer forma somos seres humanos, né, passíveis de alguns problemas, de adquirir alguns problemas que impactam na nossa vida, né? Com certeza. É muito difícil, não é fácil lidar com isso. Sobretudo quando se lida com criança, porque a família da criança ela não está preparada para perder a criança naquela fase da vida, né? É um pouco mais fácil lidar com o adulto que vem a falecer, porque geralmente é um adulto que já tinha um problema de saúde e na criança não, é bem difícil. A primeira vez que eu perdi um paciente pediátrico na emergência, eu fiquei realmente abalada. Eu fiquei nesse dilema de como é que eu vou lidar com isso, né? Mas não é que a gente se acostume com isso, a gente fica preparado para lidar, né? Aí a gente convoca uma equipe multidisciplinar para que um possa amparar o outro, não deixar tudo só na mão da assistente social, mesmo porque a assistente social ela não estava prestando os cuidados ali dentro da sala de reanimação, da sala de emergência, como nós, né? A assistente social ela fica como uma ponte para a família, mas a família ela tem que receber a notícia através de uma equipe multidisciplinar, para que ela tenha certeza que foi feito o possível para aquela criança ou aquele adulto que veio a falecer, para que mantivesse a vida, mas que infelizmente naquele momento não foi possível. Então esse apoio psicológico ele é muito importante, porque se a gente não souber dar um apoio psicológico para a família vai adoecer. E isso a gente não quer, porque perder uma pessoa da família é um momento muito difícil. Então, o enfermeiro ele tem que estar preparado, o médico ele tem que estar preparado, a equipe toda tem que estar preparada para dar essa notícia. Como é que é formada essa... Você falou agora há pouco da equipe multidisciplinar. Como é que ela é formada, essa equipe? Dentro da unidade hospitalar, ela é formada da seguinte forma. Nós temos o médico, o enfermeiro, né? E em algumas unidades hospitalares aqui em Fortaleza, nós temos o assistente social, que ele fica de plantão também. Inclusive no período noturno, que era o período que eu dava plantão antes, né? E toda vida que chega um paciente muito grave, todos são acionados, inclusive o assistente social, apesar dele não estar prestando cuidado, mas se o paciente está muito grave, o assistente social ele tem que ser acionado, porque ele é a nossa ponte. Nós, médicos e enfermeiros, nós não podemos sair de dentro da assistência naquele momento. Mas o assistente social, ele fica entrando na sala de reanimação e dando notícia para a família, porque deve ser muito angustiante. Você está com um familiar dentro de uma sala de reanimação, sem saber de nada o que está acontecendo ali. Então, essa equipe, ela funciona nesse sentido, de todo mundo trabalhar junto para prestar o melhor cuidado para o paciente que está precisando naquele momento, mas também para dar apoio à família. E como que é feito investimento, por exemplo, na questão de treinamento e capacitação do trabalhador? Por exemplo, hoje tem o primeiro atendimento que a gente nos postos de saúde, né? Que esses são os que são mais criticados, principalmente em questão da pesquisa. Quando você fala em pesquisa ali, atendimento, fila de espera, e muitas vezes o usuário se revolta justamente porque acorda de madrugada, vai para a fila de espera, né? E as condições, né, muitas vezes também não são suficientes para que o profissional possa prestar um bom atendimento. Como é essa realidade dentro dos postos de saúde? Você tem assim, como explicar como é essa vivência, esse atendimento, já que muitas vezes a pessoa se torna até agressiva, porque não tem aquele atendimento, não é atendido da forma que precisa, né? Agora, nos postos de saúde, existe também uma classificação de risco. A classificação de risco não quer dizer que você vai ser atendido no mesmo dia no posto de saúde, mas ela veio para exatamente terminar com essas filas das pessoas chegarem 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, às vezes antigamente pagava-se para uma pessoa ficar na fila. Eu ainda peguei essa época, que as pessoas pagavam para um ficar na fila para ele ser atendido no posto de saúde. Depois que veio a política de humanização, né, e a classificação de risco, isso ele deixou mais de existir, porque você pode
está precisando do atendimento naquele momento. Se você estiver precisando do atendimento naquele momento no posto de saúde, você vai ser classificado e vai passar realmente na frente dos outros. Mas sem deixar de atender, por exemplo, a gestante, o hipertenso, o diabético. Cada equipe da estratégia saúde da família, que é o que funciona nos postos, é responsável por um território, por uma área. Né? Então, se você mora no bairro tal, vai ter uma equipe que vai ser responsável pelo atendimento da sua saúde. E os postos de saúde, ele tem que funcionar 40 horas semanais. Inclusive, na nova política nacional da atenção básica, que é do posto de saúde, ela preconiza que todos os profissionais que trabalham no posto de saúde devem trabalhar 40 horas. Não é permitido mais o médico ficar só 20 horas, o enfermeiro ficar só 20 horas, o agente de saúde trabalhar quando quer. Não é permitido mais isso. Desde 2017, que foi reformulada essa política, todos os profissionais da estratégia de saúde da família que trabalham nos postos devem trabalhar 40 horas. Então, não existe justificativa para o paciente chegar lá e ele não ter acesso ao serviço. Se isso acontece, e acontece, muitas vezes é uma falha na gestão, outras vezes é a falha, a gente tem a mania muito de culpar a gestão. Sim. Às vezes a gestão não é responsável por isso. Eu digo isso porque eu já fui gestora municipal de saúde e algumas coisas não dependem da gestão, depende mesmo daquele profissional que está trabalhando. Se ele tem uma postura acolhedora, se ele quer atender ou não. Muitas vezes o profissional de saúde que está ali sendo pago para fazer um atendimento, ele não se adequa àquele serviço. Então, para trabalhar no posto de saúde, você tem que gostar de lidar com a comunidade. Porque se você não gostar, você nunca vai conseguir colocar em prática o que realmente tem que ser feito, que é a Política Nacional de Humanização, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Né? Você tem que gostar. Então, tem profissionais que eles se colocam numa postura de pedestal. Eu não vou atender agora não porque já são 11 horas e 12 horas eu saio para o almoço. Sim, são 11 horas. E essa 1 hora, como é que você vai fazer? Você vai ficar sem fazer nada. E muitas vezes acontece muito de ter esse tipo de profissional, infelizmente, né, dentro das nossas unidades básicas de saúde. A política que você falou agora há pouco, a política de saúde, ela, se não me engano, é formada por um tripé, né? São os trabalhadores, representantes do Estado e da comunidade. A participação popular. Explica mais ou menos como é que funciona. Atualmente, nós temos um modelo, aqui em Fortaleza também já está funcionando, no posto aqui que a gente sempre está atendendo lá, o posto Valdemar de Alcântara, nós temos o Conselho Local de Saúde. Como é que funciona o Conselho Local? Ele funciona colhendo essas informações da comunidade, né, e levando para dentro da unidade de saúde, discutindo com o gestor e os profissionais de saúde. Então, formando bem esse tripé. E aí, nesse momento, é um momento de escuta. Como é que está sendo esse atendimento pelos profissionais? O que é que o gestor está fazendo para não deixar faltar recurso? O que é que a comunidade está querendo que nós, enquanto profissionais ou gestores, façamos para melhorar a qualidade de vida dela? Então, é um momento muito importante. E essas reuniões costumam acontecer mensalmente. Existem conselheiros locais de saúde, né, que eles são responsáveis por acolher essa demanda dos usuários do SUS e levar para essas reuniões para a gente discutir junto com a gestão do posto de saúde, os profissionais de saúde, o que é que a gente pode fazer para melhorar, sem deixar de empoderar a comunidade. Porque, assim, os profissionais de saúde eles estão fazendo o trabalho deles, a gestão está fazendo o trabalho deles, mas a comunidade ela tem que entender também que ela tem direitos, mas ela também tem deveres. Né? No momento que a gente faz uma prescrição para um paciente, ele tem que cumprir aquela prescrição, ele tem que seguir aquelas regras, aquelas orientações que nós deixamos lá para ele também, porque ele também é corresponsável pela sua saúde. Levando em consideração que o ser humano, que é o nosso paciente, ele é um ser biológico, psicológico, é um ser social, então nós temos que levar em consideração todos os aspectos do ser humano, porque sem levar em consideração todos esses aspectos, a gente não consegue lidar e nem curar. Hoje nós não falamos só em cura, nós falamos em promoção da saúde. O que é a promoção da saúde? É lidar com esse paciente antes que ele adoeça.
É isso que nós queremos, né? É a prevenção e a promoção da saúde. Muitas vezes os pacientes eles não entendem bem isso, mas isso é uma coisa que a gente consegue compreender, porque o SUS ainda é muito novo, não é? Então, as pessoas ainda têm aquela noção de que só precisa procurar o posto de saúde, só precisa procurar o hospital, né? Sobretudo o posto de saúde quando está doente. E no posto de saúde, nós oferecemos ações que vão bem além do adoecimento. As ações que são ofertadas no posto de saúde é para evitar que a pessoa adoeça, né? E é isso que a gente quer. E quando a gente traz a população, o Conselho Local de Saúde, para perto, a gente consegue dialogar melhor e aí a gente consegue fazer disseminadores dentro do conselho que vão chegar lá na casa dos usuários e dizer assim, olha, você vai para o posto de saúde porque lá está tendo uma palestra para a prevenção do tabagismo, vá para o posto de saúde porque você precisa tomar uma vacina, vá para o posto de saúde porque lá estão fazendo uma ação de educação alimentar. E tudo isso repercute diretamente na saúde da população, porque a gente, ao invés de tratar a doença, a gente está prevenindo que ela aconteça. Isso também passa pela questão, não só a questão física, mas também pela psicológica, né? Porque saúde não é só o problema físico, mas também tem a questão da cabeça, né? Você também não pode se dizer que é um indivíduo saudável se está psicologicamente com problema. Com certeza. Né? Nós vivenciamos isso muito com um grupo de idosos, que o posto de saúde, no caso, o Valdemar de Alcântara, ele teve uma parceria com a Unigrande e nós promovemos a saúde mental dos idosos. Os idosos muitas vezes têm comorbidades, como hipertensão, diabetes, mas naquele momento que eles estavam no grupo de idosos, que nós íamos fazer passeios, que nós conversávamos, fazíamos rodas de conversa, parece que eles esqueciam da doença. E isso é muito importante, porque o ser humano, ele passa por um processo de adoecimento de maneira geral. Quando eu adoeço meu corpo, eu adoeço minha mente. Mas se eu tenho uma mente saudável, se eu tenho uma mente ocupada, o meu corpo, ele também vai ficar mais saudável. E a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto unidade de saúde, enquanto professora, a gente consegue fazer essa ponte, né, na questão de ensinar os nossos futuros profissionais de saúde a estar vendo o ser humano de maneira humanística, né, como um ser inserido dentro da sociedade, um ser cultural, um ser econômico, né, e também promover saúde através dessas ações que a gente faz as parcerias, principalmente com o centro universitário, nessa região aqui com a Unigrande. Ótimo. Temos uma pauta, um tema excelente para ser discutido, né? Até porque a sociedade muitas vezes desconhece essa política, né? E não sabe como procurar, por exemplo, no caso desse tripé que você fala, tem os representantes da comunidade, muitas vezes a população não desconhece disso, né? Não sabe como participar e não sabe como melhorar aquele posto de saúde que está bem próximo à sua casa, né? Exatamente. Então, professora, a gente termina aqui. Eu quero lhe agradecer bastante por aceitar nosso convite. Tá certo? A conversa muito boa, excelente. Tá? A gente espera poder se encontrar novamente aqui para poder continuar essa conversa ou então discutir outros assuntos tão importantes quanto esse. Eu agradeço, me coloco à disposição, se assim for, você achar necessário. E se um dia quiser conversar com a comunidade, a gente traz ela também. Ótimo. Tá certo? Excelente. Muito obrigada pela oportunidade, por promover esse esclarecimento para a população, é muito importante. Claro. Parabéns a vocês por essa iniciativa. Tá, obrigado. Obrigado novamente eu agradecer por aceitar o convite. Ok, muito obrigada. Termina aqui mais uma edição do programa Destaque. Agradecemos sua audiência e contamos com sua participação nas próximas edições. Até lá.